Nesse vídeo eu vou te mostrar as minhas filosofias de vida, que é resultado das experiências que eu vivi, livros que eu li e conselhos que eu ouvi. E o principal, como isso pode te ajudar a criar uma filosofia ou ideologia pessoal e moldar a sua se você já tiver uma. Então já deixa o like, comenta, se inscreve e ativa o sininho porque isso me ajuda demais. Filosofia número 1. Nunca é tarde para recomeçar. Eu estava lendo o livro O Futuro da Humanidade, que por sinal é um livro muito bom, o link dele aqui na descrição, que fala sobre filosofia de vida, medicina, o sentido da vida, sobre empatia e sobre vários outros assuntos pouco discutidos nos dias de hoje. E dando uma breve sinopse do livro, com o decorrer da história, o mendigo gênio, que antes era um antigo professor PhD em filosofia, mas que, por causa dos seus surtos psicóticos, acabou perdendo tudo e morando nas ruas, conseguiu voltar para sua vida normal e recuperar o mais importante, a sua sanidade. Tudo isso graças a ele mesmo, com a sua capacidade de se auto-questionar, e ao próprio protagonista, que se chama Marco Polo. Ele conseguiu isso por meio dos ensinamentos e pensamentos críticos que aprendeu justamente com esse mendigo, professor PhD em filosofia, que se apelida Falcão. Oi, meu chapa. Então eu concluí que, apesar de ser uma ficção, se o mendigo que passa frio na rua, dorme mal e todas as condições precárias conseguiu superar os seus medos, suas mazelas e surtos psicóticos, e também recomeçar a sua vida do zero, apesar dos medos, eu também poderia fazer isso. E de verdade, esse livro é muito bom, ele me ajudou em muitas coisas na vida. Eu recomendo demais ele. Escuta só algumas frases que eu separei para te mostrar o porquê ele é meu preferido. 1. É sempre possível recomeçar quando se está no fundo do poço. Eu peguei essa frase justamente desse momento na história em que o protagonista ajuda o mendigo a recuperar sua sanidade e a sua esperança. 2. A diferença entre um poeta e um poeta da vida é que um poeta escreve poemas e um poeta da vida vive a vida como se fosse uma poesia. Profundo. 3. A dor que você vive pode te construir ou destruir. Basta você decidir o que ela fará com você. E quarta e última frase. Se você não brincar com a vida brigará com você. Eu gosto desse livro porque justamente ele aborda vários assuntos desse tipo, cheio de frases com altas críticas sociais e cheio de paradoxos e metáforas. Isso daí é muito legal. E não para por aí, no livro ainda tem muitas outras frases tão ou mais lindas do que essas. Eu recomendo demais ele. Filosofia número 2. É possível resolver qualquer problema, ou quase qualquer problema, por meio de soluções naturais. Exemplo, tá com depressão? Vá à academia, pegue sol, socialize. Está doente? Tome muita água, coma direito, faça exercícios. Quer emagrecer? Cuide da alimentação também, tome banho gelado. Quer evoluir na academia e ganhar mais músculos? Treine mais perna. Observação. É claro que no exemplo da depressão e no de ficar doente, os remédios são muito importantes. Mas eu quero ressaltar que em antidepressivos principalmente, e os outros remédios de gripe, eles têm, como todo remédio, efeitos colaterais. O que contrasta com as soluções naturais, in natura, que basicamente não tem, ou se tem efeito colateral é bem pouquinho, e o organismo tolera esses efeitos colaterais pequenos. Pessoalmente, eu sou muito a favor da fitoterapia, que é basicamente a terapia com base nas plantas medicinais. Por exemplo, o própolis. Ele é um antibiótico natural. Ele me ajudou bastante durante a época da Covid-19, deixando a minha imunidade lá em cima e me fazendo evitar pegar justamente o vírus da Covid. Para você ver o quão poderoso ele é. E ele me ajuda até nos dias de hoje a ficar menos doente. Inclusive, como o gosto do própolis concentrado é muito forte e muito ruim, você poderia tomar ele com mel ou diluído em água ou algum suco. O efeito é parecido. O chá de ervas. Ele é um limpador de estômago natural. A cúrcuma, um tempero que, além de deixar a comida gostosa, também previne no Alzheimer e no Parkinson. O gengibre te ajuda com a garganta irritada e especialmente se você tiver rouco. Enfim, você já entendeu o poder dos fitoterápicos e como eles podem te ajudar, né? Então fuja de antidepressivos e canetas emagrecedoras e venha por os meios in natura. Filosofia 3. Você sofre mais na imaginação do que na realidade. Eu tinha o hábito de pensar muito e agir pouco.
E eu fazia isso muitas vezes, muitas vezes. Então, depois de tanto refletir sobre isso, eu concluí que as minhas fanfics, meus cenários imaginários, não me levavam a lugar nenhum. Eu tô falando de você querer tomar muito alguma atitude e não tomá-la, porque você fica pensando muito e acaba não fazendo nada. Tipo quando você quer chamar aquela mina ou aquele cara pra sair, mas você deixa o medo te paralisar. Ou quando uma pessoa fez uma brincadeira de mau gosto com você e você não vai lá e fala pra ela que aquilo ali não se faz e que ela te magoou. Foi aí que eu aprendi que você tem que viver no mundo real e não no da sua cabeça. Lembre-se que é mais fácil mudar você do que você mudar o mundo. E quando você realmente toma atitude, você percebe que no fim não era tudo aquilo que você imaginava. Ou nem era aquilo do que você imaginava mesmo. Foi completamente diferente. Então uma dica que eu dou para isso é seguir os ensinamentos do estoicismo. Epiteto uma vez disse para identificar o que está fora do seu controle, as chamadas externalidades, e o que você pode controlar. Ou seja, só se preocupe com o seu progresso, evolução e atitude, porque fatores como opinião e pensamento dos outros você não pode controlar. Ninguém pode. E se você está gostando, já deixa o like e se inscreve, ativa o sininho e dá uma olhada no meu vídeo aqui em cima no card sobre como não ficar doente no frio. Eu recomendo, ele é muito bom. Filosofia 4. Nunca discuta com ninguém, mesmo que você esteja certo. Essa eu aprendi com o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, e com As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. E também são 2 ótimos livros que eu recomendo. Link deles também aqui na descrição. No primeiro livro mencionado, Dale Carnegie afirma que você não pode vencer uma discussão, mesmo que você esteja certo. Isso porque, fazendo isso, você terá magoado o seu adversário. Ou seja, ele sentirá na cabeça dele que a honra dele foi manchada por ter perdido essa batalha, que no caso é a discussão. Eu sei que pode parecer meio dramático ou ridículo, mas é verdade. Afinal, ninguém gosta de perder nada, né? Como resultado disso, isso fará com que ele não goste de você. E não é isso que você quer, né? Seja o seu filho mais novo, ou o seu amigo, até mesmo um chefe de polícia ou um juiz. Ninguém gosta de perder e todos nós queremos se sentir importantes. Então não discuta com ninguém. Carnegie nos alerta que, quando uma pessoa vocifera, a outra deverá apenas ouvir. Porque quando 2 pessoas vociferam ao mesmo tempo, ou seja, discutem, não há comunicação, apenas ruídos e mais vibrações. Assim, em uma discussão, é melhor deixar a pessoa achar que ela está certa. Tipo quando sua mãe briga com você por algum motivo e você tá doido para soltar a língua e rebater com ela. Não faça isso, vai ser pior para você. E provavelmente ela deve estar certa. Filosofia 5. O problema não é você ser algo, mas sim continuar sendo esse algo. Essa eu aprendi com o Nathan MBC. Ele diz que não é vergonha ser fraco, burro, feio, sem dinheiro, sem hobbies. Mas que é extremamente humilhante continuar tendo esses defeitos e não trabalhar para mudar eles. Então essa filosofia sugere que você trabalhe nos seus defeitos para você melhorar de vida e que você não use elas para te definir ou como desculpa para você não mudar. Porque aí sim fica feio você dizer: ah, eu sou burro e eu vou morrer burro. Eu sou pobre e eu vou morrer pobre. Eu sou feio, então eu vou ficar feio para sempre. Mó vacilo, né? Então eu espero de verdade que essas filosofias tenham te ajudado de alguma forma e acendido uma pequena chama filosófica em você. Se você gostou, dá o like, compartilha, se inscreve e comenta aqui embaixo se você quer uma parte 2 desse vídeo, porque ainda tem várias outras filosofias que eu não trouxe aqui nesse vídeo. E colocar todas elas em um vídeo só deixaria ele muito longo. Obrigado pela atenção. Beijo, família.